Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Clem Invest apresenta de hoje daquela forma que a gente está acostumado também de ver aqui no nosso canal. Ler o relatório gerencial no computador, na tela do computador, para vocês também ir criando mais experiência e se habituando em como esse relatório, em como esse documento dos fundos imobiliários, ele é disposto para a gente, tá bom? E o fundo que a gente vai observar hoje é o fundo gerido pela gestora, como está aqui na tela para vocês, no relatório da gestão já, VBI Real Estate, né? Que é o CVBI11, um fundo imobiliário de papel, de recebíveis imobiliários, com o DI anualizado aí de mais de 10%, então acredito que vai valer bastante a pena acompanhar esse vídeo, entender o que está por trás do fundo, a estratégia, portfólio e também sobre essa nova emissão que o fundo está passando. A gente já está até aqui com a tela do Ticker 11 aberta e no final vamos dar algumas informações, tá bom? Então se você está assistindo esse vídeo de alguma maneira e não é inscrito, né? Saiba que isso ajuda muito a gente, então clique aqui no botão de se inscrever, ative as notificações, deixe o seu like, sugestões, que isso ajuda muito a gente a crescer cada vez mais e alcançar mais pessoas que precisam desse tipo de conteúdo, tá bom? Agora, sem mais enrolações, a gente vai direto ao assunto. Vamos ler o relatório gerencial, entender a estratégia, portfólio do fundo e também falar um pouco sobre essa emissão. Tá bom? Aqui eu vou sair do relatório rapidinho, só para mostrar para vocês na tela do Status Invest algumas informações do quesito preço, né? Negociação do fundo. Vamos lá. Hoje, sábado, lançando para vocês no domingo de manhã, um vídeo já com o mercado fechado. O preço do CVBI11, o fundo imobiliário da VBI Real Estate, ele está sendo cotado a um preço de R$ 105,75, né? Quase R$ 106. Isso representa um PVP de 1,06. Quando a gente lê esse 1,06, a gente define, né, que o fundo está 6% com ágio, né, um 6% de valorização do VP, 6% acima do seu preço justo. Então a gente utiliza bastante essa métrica de PVP e até 1,1, né, 1,15 estourando. Eu prefiro utilizar 1,1 como premissa, eu já começo a ficar com o pé atrás em quesito preço para fundos de recebíveis. Tá? 1,06 teoricamente ainda está legal. O fundo teve a quarta emissão, não tão recente, mas teve, está com caixa ainda de 14,85%, então está com caixa relativamente alto, mesmo que tenha uma nova emissão vindo por aí. O fundo quer crescer, né? Um DI anualizado aí de mais de 10%, como eu falei para vocês, 10,86%, então é um fundo que realmente ele tem entregado muito retorno ao cotista. A gente vai entender porquê, entender estratégia, entender portfólio, mas ele tem performado muito bem, tá? Nos 12 meses ele valorizou aí quase 30%, por mais que não seja uma premissa básica para fundos de recebíveis. Agora no relatório gerencial de fato, gente, que está lá embaixo, você vai até lá embaixo do Status Invest e clica em relatório gerencial. Aqui tem algumas informações básicas do fundo. Vamos lá. Diz aqui no lado esquerdo que o fundo tem como objetivo obter renda com essas dívidas imobiliárias, né, com essas dívidas de renda fixa, então bem de acordo com o que a gente imagina para um fundo de papel, mas ele também não se ausenta em outras estratégias, ele tem um pouco de cotas de outros fundos imobiliários também, que a gente vai ver o portfólio da carteira dele. Mas basicamente e majoritariamente é um fundo que preza dívidas imobiliárias, que preza ganho com esses recebíveis, né? Basicamente CRIs, certificados recebíveis imobiliários. Aqui algumas informações básicas de gestão, de taxa de administração, né? 1,08 sobre o PL do fundo, cotas emitidas, né? Quantas cotas então estão em negociação, o código do fundo. Então são informações básicas para você começar a entender, né, de que fundo a gente está falando. Mais aqui para baixo, outras informações sobre o patrimônio líquido do fundo, 596 milhões, não é um fundo pequeno, mas também não se figura aí nos maiores fundos, mas o fundo tem um crescimento muito legal, valor patrimonial da cota de R$100, por isso que está 6% acima do VP, porque está em 105, quase R$106, valor de mercado, 1,6 vezes aqui o VP, o dividendo, e aqui mostra e denomina o porquê tem esses 3 dividendos, né? Então é só lá observar no relatório gerencial do fundo. Aqui realmente o PL que está alocado em CRI. A gente vai ver mais para baixo, de forma mais detalhada, mas a gente já vê que 82,7% do PL da carteira do fundo, ele é realmente alocado em dívidas imobiliárias. Então isso já corrobora com a nossa ideia do fundo imobiliário. Aqui
comentários da gestão, e eu acho bem interessante a gente ler essa parte, tá, gente? Porque que foge um pouco de portfólio, vai além, né? Aqui tem um comentário da gestão e o movimento no mês de março, né? Para entender o que o fundo vem fazendo, o que o fundo vem se desfazendo. Então aqui é bastante interessante. Houve um acréscimo de 3 novos CRIs, basicamente 27 milhões nesse CRI Normandie, de CDI mais 4,7%, depois esse CRI IPCA mais 7,5%, e também esse CRI aqui IPCA mais 6,3%. Então ele vem ali aumentando participação em CDI e IPCA. Aqui ele também falou que aumentou participação no fundo KNCR, tá? Então mais para baixo a gente vai verificar qual é o portfólio de fundos imobiliários do CVBI 11, mas aqui a gente já começa a observar a estratégia, tá? Todos os CRIs da carteira pagaram conforme seus respectivos cronogramas, então não tem inadimplência. Isso é um ponto para a gestão e um ponto bastante interessante, tá bom? Aqui a gente já consegue ver como que está a foto de indexação do fundo. Como assim, Vinícius? Então, o fundo está basicamente alocado em IPCA. Por isso esse boom nos rendimentos também, tá? Óbvio que não na proporção do IGPM, que tem tido um boom aí de mais de 30% nos últimos 12 meses, mas o IPCA, de certa maneira, tem crescido bastante, né? Até por isso que a Selic subiu para 2,75. O fundo ele tem, então, 50% dos CRIs em IPCA, 36% em CDI e 6% em IGPM. E aqui, gente, é basicamente quase todas as informações que a gente precisa saber, tá? Tem bastante informação legal. Não é só olhar a proporção de indexação. Tem aqui o prazo médio, né? Basicamente a duration dos CRIs, que é interessante que sejam longas. Então, aqui menos de 3,5 nem tem o prazo médio, legal, um ponto positivo. Um prazo médio aí de 5% se somado esses 3 indexadores, né? O prazo médio total da carteira. A taxa média de aquisição, legal, IGPM, uma taxa relativamente alta, 10,8, mas nada absurdo, e CDI e IPCA aí, um middle risk, né, basicamente puxado por high grade também. Então a gente não vai ver um fundo exposto em dívidas imobiliárias, em CRIs ruins, de qualidade ruim, de rating realmente ruim, a gente vai ver mais para baixo, mas é um fundo que tem uma qualidade realmente bastante boa, que preza, e até por isso o histórico de inadimplência é bem legal. Então, essas taxas médias aqui, curvas futuras, rentabilidade por longo prazo, mas agora a gente vai começar a ver mais a alocação e portfólio do fundo. Aqui mostra um pouco da alocação dessa quarta emissão que teve, antes dessa quinta emissão, que vai começar agora em maio, então por isso que até o fundo tem 15% quase de caixa, tá? Aqui existe o resumo da estratégia, super interessante para a gente cotista e que está começando a entender o fundo, que está começando a conhecer e estudar o fundo para incrementar na nossa carteira. Basicamente o portfólio é balanceado, então em questão região demográfica, ele não depende especificamente de uma região. Ali embaixo tem até uma foto do mapa e ele está alocado em bastante região do Brasil, tá? Ele tem CRIs de baixo risco, que a gente já falou, então rating realmente é bem posicionado, que preza mais pela qualidade do devedor do que pelo retorno, né? Acaba sacrificando um pouco. Gestão ativa para regular o risco da carteira e também nota que a gestão tem mantido um nível elevado de alocação e o spread médio em torno de 4% ao ano. Então aqui já tem um resumo da estratégia. Eu gosto quando a gestão faz isso, tá? Não que você tem que identificar em alguns pontos qual é a gestão do fundo, qual é a estratégia do fundo. Ela já deixa resumido aqui, eu acho que isso é bastante interessante, tá? Esse aqui é os rendimentos, o último rendimento vai cair dia 16 de abril, né? Caiu dia 16 de abril, R$0,85 por cota, né? 0,85 centavos, 85 centavos por cota, e o fundo ele tem uma reserva de 0,26, tá? Por cota. Então acho isso bastante interessante também. O fundo ele tem uma DRE basicamente saudável, tá? Ele não distribui mais do que ele tem de resultado. Isso eu acho um ponto bastante positivo, tá? Aqui algumas informações da performance da cota, liquidez, mas eu quero chegar com vocês aqui na carteira e na distribuição do segmento. Basicamente, ele não depende exclusivamente de loteamento, de shopping, de residencial, e isso eu acho bastante interessante. Por mais que loteamento e multipropriedade ele é um setor de crise um pouco mais arriscado, ele preza por dívidas melhores, ou seja, ratings A, né, que a gente vai ver mais para baixo, e também tem uma diversificação conforme a distribuição do segmento, ponto positivo. Aqui
aquele mapa que eu falei para vocês, extremamente saudável, depende de bastante regiões aí do Brasil, óbvio que mais ali no centro, né, São Paulo, Mato Grosso, então ele tá no centro, tá, tanto metropolitano quanto no centro de São Paulo, isso é normal, é o centro econômico do país, tá? Aqui, combinar e corroborar com aquilo que a gente viu no início, 58% IPCA, tá? 36% CDI e 6% em GPM. Então você que está querendo analisar um fundo que não seja GPM, talvez o CVBBI 11 ele entra nessa estratégia, tá? Porque ele tem essa estratégia de IPCA majoritariamente, mas ele também é bem alocado em CDI. Eu fiz até algum vídeo no canal, salvo engano, o VGIP, não lembro de fato, tá? Mas que existe essa majoritariedade em 2 indexadores. Eu acho isso interessante, não depende exclusivamente de um, ter um portfólio um pouco mais equilibrado, tanto IPCA como IGPM. Aqui, muito interessante, tá, gente? Por mais que seja um nome que vocês não estão muito acostumados a ver, o LTV, que é Loan to Value, ele é bastante interessante porque ele, a grosso modo, ele é a garantia, né, a segurança que você tem nessa dívida, né, o montante que você deixa de garantia nessa dívida imobiliária. Então existe um consenso no mercado que basicamente até 60% é um LTV, é um Loan to Value, né, bem agradável, tranquilo, saudável. E aqui 55% dos LTVs eles são abaixo de 50%. Ponto positivo para a gestão, que corrobora com uma gestão mais saudável, com high grade, né, com dívidas mais defensivas. Então isso é comum de a gente ver. Distribuição por vencimento, olha só, 60% do fundo está para vencer acima de 2030. Pô, muito legal, né? A gente quer dormir tranquilo. Quando a gente investe em imóveis físicos, a gente quer que esses imóveis tenham contratos longos e aqui em papel não é diferente, tá? É aqui que eu queria mostrar para vocês, distribuição por rating. 46% do fundo, rating BRA-. Então, olha só, de 46%, depois tem 23%, 13%, então se configura aí mais de 70%, quase 80% de dívidas a rating A. O que é rating A? Já falei para vocês aqui em vários vídeos que quanto mais A, melhor, né? O fundo ele preza pela segurança e não pelo retorno. Então ele tem um retorno um pouco menor, mas ele tem uma segurança muito maior e tem uma inadimplência, um risco de inadimplência menor. Essa é a estratégia do fundo, você gostando ou não. Tá? Aqui, aquela DRE saudável que eu mostrei para vocês, que basicamente o fundo, né, desculpa, ele entrega menos do que realmente ele tem de resultado. Isso é legal, ele cria uma reserva de lucros ali que deixa o fundo bastante tranquilo caso aconteça alguma inadimplência e não afete daí os rendimentos futuros para os cotistas. Tá? Aqui um balanço patrimonial, basicamente a gente está bem acostumado, que é da área contábil, mas só para corroborar aquele assunto que a gente falou. 82% é CRI, mas o fundo tem caixa devido à última subscrição também, 15%, e só 4% do fundo é destinado a fundos, né, a ativos de fundos imobiliários, que eu vou mostrar para vocês quais são na carteira. Mas aqui basicamente são aqueles certificados recebíveis imobiliários, é o portfólio do fundo numa tabela, né, mais especificado. Nada representa muito o PL do fundo, tá? Isso eu acho bastante interessante, 5,9%, 6,8%, então, ou seja, não tem aí 10%, vamos ver, não tem um fundo que entregue, que depende, né? Não tem um fundo que pertença a mais do que 10% do PL, não obrigue a ser algo que representa muito para o rendimento do fundo. Então, se houver inadimplência, o máximo que uma dívida imobiliária representa para o fundo é 10% do PL. Isso eu acho interessante. Aqui era o que eu queria mostrar para vocês, gente, tá? Um pouco corrido, porque eu ainda quero mostrar as emissões, né? A nova emissão do fundo. Mas aqui o fundo ele tem cotas do BARI11, do KNCR11, do PLCR11 e do RBRR11, tá? Todos eles de recebíveis. KNCR, salvo engano, CDI, PLCR, IPCA, BARI11 e GPM. Então ele tem ali participações legais nos 3 indexadores e isso eu acho positivo, tá? Mais alocado em KNCR e BARI11. Então, eu gosto dessa estratégia, sempre falo aqui do fundo imobiliário de recebíveis ser um pouco FOF, porque ele consegue participar de emissões, depois vender a mercado, então ele consegue um ganho de capital, um lucro nessa diferença, tá? Isso eu acho bastante legal. Bom, aqui mais especificações sobre cada dívida.
Caso vocês queiram se aprofundar melhor, é só ler ali o que cada dívida, onde está alocada, em que segmento, qual é o LTV, mas a gente já viu em resumido que o LTV máximo aí 55% abaixo de 50% de LTV. Isso eu acho super saudável e super positivo. Gente, lembrando, não é recomendação de compra nem de venda de qualquer ativo que seja. Então, esse aqui é um conteúdo educativo. Ler esse relatório gerencial, para mim, é bastante interessante, porque a gente consegue ficar mais habituado, né? Ficar mais experiente como funciona e como se lê um relatório. Agora a gente vai para a emissão do CVBI 11. É a quinta emissão, ou seja, é um fundo novo ainda, porque fundo de papel ele tem que fazer emissões para crescer, né? Ele tem que fazer emissões para conseguir captar mais recursos, conseguir se diversificar em quesito dívidas imobiliárias. É uma oferta pública, então a gente consegue participar mesmo não sendo cotista, tá bom? Isso para mim não é um ponto positivo, prefiro ofertas 476, que só cotistas podem participar. Mas pelo menos está acima do VP, né? 103,57, mas na verdade, se tirar as cotas aqui, ó, 100, e eu mostrei para vocês que o VP é 100,07, então ali está naquele limiar, né? Então existe uma certa precaução aí. O fundo tem database nessa emissão para 4/5. O que isso representa? Você tem que dormir do 4/5, que é dia 4 de maio, para 5 de maio ser cotista, né? De terça para quarta você tem que ser cotista para você participar dessa emissão. Essa emissão vai te dar 53,48% de proporção, ou seja, você tem 10 cotas, multiplica por 0,53 e dá o resultado das cotas que você tem direito nesse exercício de preferência. Lembrando, só utilize a casa antes da vírgula, né? Sempre arredondar para baixo. Período de negociação, você pode vender seus direitos, por quê? Porque é uma oferta pública, então tem esse período de negociação do dia 11/5 ao dia 19/5. Também dia 11/5 até dia 21/5 é o período de preferência. Aí é aquele período que você realmente exerce o seu direito, se vai dizer para a corretora ali se vai querer exercer ou não, se vai querer participar ou não da emissão até dia 21/5. Dia 24 é importante que você tenha o dinheiro em conta, porque vai acontecer a liquidação caso você tenha participado. Bom, período de sobras a gente não há, na verdade, né? Então só tem um período público do dia 11/5 até dia 26/5, aquele período que você, que não é cotista, vai exercer se quiser entrar nessa emissão, tá bom? Uma captação mínima aí de 30 milhões, captação máxima de 382 milhões. Eu, particularmente, gente, não gosto dessa emissão pública, tá? Ainda mais por ser um fundo de papel muito próximo do VP. Eu preferiria se fosse cotista, né? Não sou, estudo o fundo para ver se vale a pena, mas no momento ainda não sou, então eu preferiria, como cotista, uma emissão 476 restrita apenas para nós. Mas basicamente essas são as informações mais legais e mais completas que você pode ter, tanto da emissão quanto do fundo imobiliário do portfólio. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreva no canal, isso é muito importante para a gente alcançar cada vez mais pessoas. Bom, lembrando, não é recomendação de compra nem de venda de qualquer ativo que seja. A gente se vê por aí, até a próxima.